Olá pessoal, eu sou a Prof. Karina e no vídeo de hoje vamos resolver algumas questões de matemática básica. A primeira diz o seguinte: um caminhão para a cada 45 km e um ônibus a cada 60 km. Após quantos quilômetros eles irão parar juntos? Então aqui a gente tem várias formas de resolver essa questão. A primeira delas, você pode ir escrevendo a cada quantos quilômetros cada um dos veículos vai parar e ver em que momento eles estarão na mesma quantidade de quilômetros. Então, por exemplo, o caminhão, ele para a cada 45. Então, ele estava lá, iniciou no 0, depois ele parou em 45, então aí ele percorreu mais 45, parou em 90, e percorreu mais 45, parou em 135 e assim por diante, né? Seguiu o caminho. O ônibus, ele para a cada 60 quilômetros. Então, ele começou no 0, parou pela primeira vez em 60 quilômetros, depois ele andou mais 60, então ele parou em 120. Então, aqui, por enquanto, eles não se encontraram. E o ônibus continuou mais 60 e parou em 180. Como passou aqui do 135 do caminhão, eu vou continuar do caminhão. Então, ele estava parado nos 135 quilômetros, ele percorreu mais 45 e parou também no 180. Então, eles vão parar juntos após 180 quilômetros. Então, alternativa A. O objetivo dessa questão aqui é você conhecer essa forma de se resolver pela lógica, mas também utilizar um conceito muito famoso da matemática, que é o MMC. Então, o MMC, ele é utilizado em situações problemas, em situações do cotidiano que envolvem repetições, ciclos e intervalos, que podem ser intervalos de tempo ou de distância, mas que eles se repetem. E isso tem relação com a tabuada. Então, observem que aqui a gente fez no do caminhão a tabuada do 45 e no do ônibus a tabuada do 60. É nada mais, nada menos do que a tabuada do número. Então, a gente pode utilizar o MMC para resolver esse tipo de problema. A gente vai ver aqui como que ele se encaixa. Então, para começar, né? MMC é uma sigla para mínimo múltiplo comum. O que significa essa sigla? Mínimo múltiplo comum. Então, múltiplo é o número que está lá na tabuada, é o número que eu multipliquei. Então, aqui na listinha do caminhão, a gente tem os múltiplos do 45. Então, eu multipliquei o 45 por 0, por 1, por 2 e assim por diante. Na listinha aqui do ônibus, a gente tem os múltiplos do 60. Então, a gente foi multiplicando o 60 por 0, por 1, por 2 e assim por diante. Então, esse M do meio aqui do MMC vem de múltiplo, portanto, multiplicação. O primeiro M, de mínimo, também pode ser lido como menor. Então, eu quero, quando eu calculo o MMC, o menor múltiplo. Então, o menor número da tabuada em comum com a outra que eu vou comparar. E eu posso fazer o MMC entre vários números. Então, o menor múltiplo comum. Eu vou construir as tabuadas, vou pegar todos os que eles têm em comum, o menor deles vai ser o MMC. Então, aqui a gente ficou fazendo e já chegou no primeiro que se repetiu, a gente já sabe que é o MMC, mas você poderia continuar e veria que tem vários múltiplos comuns nas tabuadas, mas a gente sempre vai querer o menor, o primeiro deles, né? Então, como que a gente resolve o MMC daquela forma mais prática, né? Sem ter que ficar construindo a tabuada? Então, você vai colocar os números que você quer analisar, né? Qual é o múltiplo comum entre eles, que é o 45 e o 60. Vai colocar uma barrinha aqui do lado. E daí, você vai dividir esses dois números que você quer determinar o MMC pelos números primos. Então, os números primos, a gente já fez um vídeo aqui no canal falando sobre eles. Os números primos são aqueles números que só podem ser divididos por um e por eles mesmos, ou seja, só estão na sua própria tabuada. Então, a gente tem lá os números primos, os mais utilizados, né? É o 2, o 3, o 5, o 7, 11 e assim por diante. Então, a gente só vai utilizar esses números aqui para fazer o MMC. Então, a gente não utiliza outros números que não são primos. Então, o 4, por exemplo, a gente não vai utilizar, o 6 a gente não vai utilizar, o 9 a gente não vai utilizar, somente os números primos. Então, o que a gente vai fazer? Coloquei os dois números ali
Eu vou começar pelo número 2, dividindo os números que eu quero calcular o MMC por 2, caso seja possível. Então, eu vou pensar, 45 e 60, será que um deles eu posso dividir por 2? Um deles é par? Sim, aqui o 60 termina em 0, é par, então eu posso dividir por 2. Eu vou colocar o 2 aqui. Só que na hora que eu for dividir, eu vou dividir somente o que pode ser dividido. Não posso colocar número com vírgula aqui no MMC. Então, o 45 não pode ser dividido por 2, portanto, eu vou repetir ele na linha de baixo e não vou fazer a divisão, e vou fazer a divisão somente do 60. Então, o 60 pode ser dividido por 2 e a resposta é 30. Aí, eu vou me fazer a seguinte pergunta. Ainda tem número par aqui na minha lista? Eu ainda posso continuar dividindo por 2? Porque se ainda puder continuar dividindo por 2, se ainda tiver número par, eu não posso pular. Ah, mas eu sei que 45 e 30 dá para dividir por 5, mas eu vou fazer na ordem aqui em que eles aparecem. Então, entre o 45 e o 30 é par, portanto, pode ser dividido por 2. E o 45, que ainda não pode, eu vou repetir. Aí o 30, quando eu divido por 2, a resposta é 15. Agora sim, eu não tenho mais número par. Os dois números que eu tenho aqui são ímpares, portanto, eu não posso mais dividir por 2. Então, eu vou pular para o próximo número primo da minha lista, que é o 3. E vou me perguntar, será que o 45 e o 15 podem ser divididos por 3? E a gente sabe que podem ser divididos por 3, então eu vou colocar o 3 aqui e vou dividir. 45 divididos por 3 é 15 e o 15 divididos por 3 é 5. Aqui mais uma vez, o 15 ainda pode ser dividido por 3, mas você pode pensar, mas ainda dá por 5, ainda dá por 5, mas como ainda pode ser dividido por 3, o 3 tem preferência, ele está na frente. Eu ainda estou dividindo os números por ele, então eu vou continuar dividindo por 3. O 15 divididos por 3 dá 5, e o 5, que não pode ser dividido por 3, eu vou repetir. Agora todo mundo é 5, então eu não posso mais dividir por 2, não posso mais dividir por 3, somente por 5, que é o próximo da lista. Então eu vou colocar o 5 aqui, e a resposta é 1. Terminei aqui, cheguei no 1, eu vou multiplicar todo mundo que está aqui, todos os números primos que eu usei na minha divisão. Nesse caso, vai ficar 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 3, 36, e 36 vezes 5, 180. Então, eu encontrei o mesmo valor que eu tinha encontrado antes ali fazendo a tabuada. Então, por que é importante eu conhecer esse método, esse algoritmo aqui, para encontrar o MMC? Porque se eu tiver muito número, é mais fácil fazer dessa forma do que construir várias tabuadas, ou se os números forem muito grandes, é mais fácil eu fazer assim do que construir a tabuada de números muito grandes, porque às vezes o MMC entre eles é um número que está longe, já não é o segundo ou terceiro número como aconteceu aqui. Então, é importante você conhecer também o algoritmo, né, o método para se encontrar o MMC. Próxima questão que a gente tem diz o seguinte: Maria tem 48 livros, João tem 60. Eles querem organizar seus livros em pilhas com o mesmo número de livros, sendo esse número o maior possível. Qual é o maior número de livros que pode haver em cada pilha? Então, aqui a gente tem 3 formas de resolver essa questão. A primeira delas, que eu vou comentar aqui, é utilizando algumas palavras, algumas expressões que aparecem no texto, que já indicam o que eu vou precisar fazer. Então, ele diz assim, ó, eles querem organizar seus livros em pilhas. Portanto, eles querem dividir os livros, né? Eles querem organizar em pilhas, eles querem dividir. Então, dividir, já sei que eu vou ter que usar a divisão. Essas pilhas, elas têm que ter o mesmo número. Então, eu quero dividir igualmente e da maior quantidade possível. As pilhas têm que ser a maior possível. Então, eu quero dividir os livros em pilhas de mesmo tamanho, mesmo número de livros, sendo esse número o maior possível. Então, eu não quero fazer pilhas com 2 livros, com 3, eu quero a maior possível. Sempre que essas expressões aparecem no teu problema, significa que você vai precisar utilizar o MDC.
E existem outras formas de fazer, claro, né? Mas eu vou explicar também aqui como utilizar o MDC, como se resolve um MDC. Vou explicar aqui também o que significam as siglas, assim como eu fiz com o MMC. Então, lá no MMC, a gente tinha o M, o primeiro M, como sendo o menor, o mínimo. Aqui, a gente vai ter o máximo divisor comum. Então, o M, nesse caso, é o maior. Então, a sigla MDC significa máximo divisor comum. Então, eu quero o maior possível, que já está aqui escrito no enunciado. Esse D de dividir, de divisor. E o C continua sendo de comum. Então, eu quero pegar os dois valores que eu tenho e pensar por quanto eu poderia dividir os dois ao mesmo tempo, sendo o maior número possível, o 48 e o 60. Então, eu vou explicar como a gente resolve o MDC e depois eu vou fazer utilizando a tabuada, que também pode ser feito tranquilamente. Então, o processo do MMC e do MDC é o mesmo inicialmente. Vai fazer a mesma coisa, vai colocar os dois números, um ao lado do outro, e vai colocar a barrinha. Colocou a barrinha, você vai começar a fazer as divisões sempre pelos números primos, vou escrever eles aqui embaixo para a gente não esquecer. Então, é 2, 3, 5, 7, 11 e infinitamente. Comece sempre pelo primeiro número primo, não pule. Principalmente aqui no MDC você não pode pular, porque a gente precisa que a ordem seja respeitada, caso contrário você não vai encontrar o valor exato. Então, você não pode pular o número primo aqui. O primeiro é o 2, eu vou começar por ele e vou me perguntar, o 48 e o 60 podem ser divididos por 2? Podem, eles são números pares, então eu posso dividir por 2, portanto eu vou colocar aqui o número 2 e vou fazer a divisão. Então, 48 divididos por 2, 24, e os 60 divididos por 2, que é 30. Eu ainda estou no 2, então eu vou me perguntar mais uma vez, o 24 e o 30 são números pares? Podem ser divididos por 2? Sim, podem ser, então eu vou colocar o 2 aqui novamente e vou fazer a divisão. 24 divididos por 2, que é 12, e 30 divididos por 2, que é 15. Eu ainda estou no número 2, então vou me perguntar novamente. O 12 e o 15 podem ser divididos por 2? Aí a gente vai ver que o 12 sim, porém o 15 não. Mesmo assim, eu vou colocar o 2 e vou dividir o 12. 12 divididos por 2 é 6 e o 15 vai ser repetido. Ainda estou no 2, então, mais uma vez, eu tenho aqui o 6, é um número par, eu posso dividir ele por 2, então eu vou dividir o 6 por 2, que vai dar 3, e o 15, que não pode ser dividido, repete. Muito bem, agora eu tenho o 3 e o 15, os dois são números ímpares, isso quer dizer que eu não posso mais usar o 2, então eu vou para o próximo número primo, que é o 3. Posso dividir 3 e 15 por 3? Sim, eu posso dividir, então eu vou escrever aqui. Então, agora eu coloquei aqui o 3 e vou fazer a divisão. 3 divididos por 3, que é 1, e 15 divididos por 3, que é 5. Como aqui a gente tem só o número 5, eu já sei que eu não posso mais usar o 3, então o próximo número é o 5. Vem aqui o 5 e eu vou dividir, o 1 eu vou repetir, e 5 divididos por 5, que é 1. Então, o mesmo processo que a gente fez para o MMC. O que vai mudar agora? O que aconteceu aqui? Algumas vezes, a divisão que eu fiz não deu para dividir os dois números. E como a gente quer números divisores comuns, então, por exemplo, nessa linha aqui e nessa, eu não tinha divisores comuns, porque o 15 foi repetido, eu não pude dividir ele. Então, a gente vai analisar linha por linha e verificar se a divisão foi feita para os dois números. Por exemplo, aqui na primeira linha, eu dividi tanto 48 quanto 60 por 2. Então, eu vou destacar aqui esse número 2. Na segunda linha, eu dividi tanto 24 quanto 30 por 2. Então, eu vou destacar. Na terceira linha, eu dividi só o 12 por 2, o 15 não. Então, não tive divisor comum, portanto, eu não vou destacar o número 2. Na outra linha também. Na quarta linha, eu dividi somente o 6 por 2, o 15 não, então eu não vou destacar o 2. Na quinta linha, eu mudei aqui o meu divisor, agora é 3. Eu dividi tanto 3 quanto 15, então eu vou destacar aqui o número 3. E na última linha, eu dividi só o 5, então eu não vou destacar. Terminei de analisar, eu vou multiplicar os números que foram circulados, os números que foram divisores dos dois ao mesmo tempo.
Então, nesse caso, o MDC, ele vai ser 2 vezes 2 vezes 3, que é 12. Ou seja, para Maria e para o João conseguir empilhar seus livros com o mesmo número e a maior pilha possível, cada pilha tem que ter 12 livros. Então, seria a alternativa C. Agora, quero fazer de outras formas. Então, não quero fazer esse processo. Então, como que eu devo prosseguir? Uma delas é pensando na tabuada. Quais tabuadas que eu sei que tem o 48 e o 60? Então, eu sei que tem na tabuada do 1, tem na tabuada do 2, porque eles são pares. Na tabuada do 3, eu quero saber se tem algum número na tabuada do 3. Eu sei que o 60 tem, porque é 3 vezes 20, mas e o 48? Se eu somar o 4 e o 8, dá 12. Tem 12 na tabuada do 3, então também tem 48. Tem na tabuada do 4. Na tabuada do 5 só tem o 60, então não vou marcar, tem que ter os dois. Tem na tabuada do 6, tem na tabuada do 12, né, que é o 4 vezes 12, que é o 48. Então, observem que essas são as tabuadas que têm esses dois números juntos, portanto, o maior deles seria o 12. Não quero ficar pensando toda vez que eu quiser fazer um exercício assim, quero ficar pensando. O que você também pode fazer? Encontrar os divisores. Então, eu vou encontrar os divisores, tanto do 48 quanto do 60. O que seriam encontrar os divisores? Encontrar todas as multiplicações que resulta 48. 1 vezes 48, 2 vezes 24, 3 vezes 16, 4 vezes 12, 6 vezes 8. Daí eu já teria que fazer 8 vezes 6, então volta. Essas são as multiplicações, portanto, esses são os 10 divisores do 48. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 e 48 são os divisores do 48. E aí eu faço a mesma coisa para o 60. Eu vou pensar quais multiplicações eu posso fazer que resulta 60. Então, 1 vezes 60, 2 vezes 30, 3 vezes 20, 4 vezes 15, 5 vezes 12 e 6 vezes 10. Essas são as multiplicações que resultam 60, portanto, todos esses números são divisores do 60. Do 1 ao 6, daí o 10, 12, 15, 20, 30 e 60. Depois que eu fiz isso, encontrei os divisores, eu vou procurar os que têm em comum. Então, o 1 é divisor comum, o 2 é divisor comum, o 3, o 4, o 6 e o 12. Encontrei os divisores comuns, qual deles é o maior? É o 12, então essa seria a minha resposta. Portanto, você tem 3 formas aí de resolver esse exercício, né? E pode escolher qual a que for mais fácil para você. Lembrando que o método aqui do MDC, assim como do MMC, ele é útil quando você tem mais números ou números muito grandes, porque daí você ficar fazendo a tabuada para encontrar os divisores acaba demorando mais tempo do que fazer o processo. Aqui, no caso, a resposta correta é a número 12, é a letra C, número 12. E foi isso no vídeo de hoje. Se gostaram desse conteúdo, assistam outros vídeos no canal. Obrigada e até a próxima!